Bom dia, Deus abençoe seu dia poderosamente. Quarta-feira, como todas as manhãs, mais uma manhã aqui, declarando a palavra de Deus, profetizando para o nosso ano que inicia. Mês de janeiro é o mês profético, é o mês de orarmos, declararmos, profetizarmos, buscarmos o Senhor, porque é o primeiro mês do ano e é o mês que nós queremos declarar e profetizar sobre a sua vida. Amém? Para que você possa receber o melhor de Deus nesse ano. Hoje eu quero falar de 3 olhares para um ano de bênção. O texto que eu quero ler para você é Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas para trás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É encorajador, né? Essas palavras. Aprender com o que ficou, ajustando o que está e avançando com a esperança para aquilo que virá sobre as nossas vidas. Todo ano nos coloca em direção, 3 direções inevitáveis: o passado que ficou, o presente que já estamos vivendo e o futuro que ainda não conseguimos enxergar. E muitos, presos ao que passou, outros vivem tão ocupados com o momento de agora que perde o propósito, e alguns têm medo do amanhã de deixar avançar. E Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos ensina a lidar corretamente com 3 dimensões de tempo. Ele não ignora o passado, não despreza o presente e não teme o futuro. Pelo contrário, ele organiza o coração, ajusta o foco e segue em frente. E hoje eu quero falar isso. 3 olhares espirituais que nos conduzem a um ano verdadeiramente abençoado. Em primeiro lugar, dê uma olhada no passado para refletir e para você crescer. A Bíblia fala: esqueceram das coisas que para trás ficam. Olhar para o passado é aprender, não se aprisionar. Paulo diz que o passado não existiu, mas que não pode governar o nosso presente. O passado traz lições, não algemas. Quando aprendemos com ele, crescemos. Quando vivemos nele, travamos. O passado ensina, tanto pelas vitórias quanto pelas quedas. As conquistas revelam a fidelidade de Deus na nossa vida. As falhas revelam a graça que nos sustentou. Ambos cooperam para a maturidade espiritual da nossa vida. Há um certo tipo de maturidade que só é alcançada através da disciplina do sofrimento, nas lutas, nas tribulações. Deus não nos chama para repetir o passado, mas para amadurecer com Ele. Quem vive olhando para trás perde sensibilidade para o que Deus quer fazer agora. Confiar em Deus traz vida, acreditar traz descanso. Portanto, pare de tentar descobrir tudo e deixe Deus ser Deus na sua vida. Um ano de bênção começa quando o passado vira aprendizado e não peso. Em segundo lugar, dê uma olhada no presente para ajustar sua vida ao propósito de Deus. A Bíblia fala em Filipenses 13, 14, avançando para a questão diante de mim. O presente é um tempo de decisões. Paulo diz: uma coisa faço. Ele elimina distrações e define prioridade. O presente exige foco espiritual. Não podemos viver dispersos se nós queremos avançar. Ajustar a vida ao propósito de Deus exige escolhas diárias. O presente revela onde estamos investindo nosso tempo, energia, coração. Quando o propósito de Deus governa o agora, o futuro encontra direção. Afinal, a obediência a Deus é o caminho para a vida que você realmente quer viver. O presente é o espaço onde Deus trabalha em nós. Deus não age apenas no ontem, no amanhã. Ele age também no hoje e no agora, que Ele corrige, fortalece e direciona nossas vidas. Então, coloque suas expectativas em Deus, não nas pessoas. Um ano de bênção se constrói quando o presente é vivido com alinhamento espiritual. Terceiro, ore para o futuro para viver com esperança. A Bíblia fala no verso 14 de Filipenses 13: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação.
O futuro, ele não deve ser temido, ele deve ser confiado a Deus. Paulo olha para frente com esperança, não com ansiedade. Ele sabe que Deus já está no amanhã. A fé não é crença de que Deus fará o que você quiser, é a crença que Deus fará o que é certo. O futuro se constrói com passos firmes hoje. Esperança, na palavra, não é passiva, é movimento, é avançar mesmo sem ver tudo claramente. Se houver 1000 passos entre nós e Deus, Ele dará todos, exceto um. Ele deixa a escolha final conosco. O futuro de Deus sempre aponta para o alvo maior. Paulo não corre sem direção, ele corre para o pleno eterno. Quando o céu é o alvo, a caminhada ganha sentido. Ninguém pode tudo, mas todos podem fazer alguma coisa. O ano de bênção floresce quando o futuro é vivido com esperança e propósito. Que nós possamos viver um ano verdadeiramente abençoado, que não depende das circunstâncias que nós tivermos, mas do olhar correto sobre o tempo que estamos vivendo. O passado deve ser olhado para aprender, crescer, e por isso não nos prende mais. O presente deve ser vivido com ajustes, decisões, por isso exige de nós foco e obediência. O futuro deve ser encarado com esperança, por isso nós vamos avançar sem medo. O passado ensinou, o presente nos ajusta e o futuro nos chama. Quem olhe corretamente para o tempo que vive, corretamente diante de Deus, é quando Deus governa o tempo. O ano se transforma em uma verdadeira bênção nas nossas vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, nós te louvamos, te adoramos. Queremos ter um ano verdadeiramente abençoado, não olhando para a circunstância, porque não depende da circunstância, mas do nosso olhar corretamente no tempo que estamos vivendo. O passado, Senhor, queremos olhar para trás e declarar aquilo que nós aprendemos e crescer com aquilo que vivemos. Por isso, não vamos ficar presos. O presente, hoje, Senhor, vamos viver com ajustes, com decisões. Por isso, dai-nos foco e nos ajude a obedecer, Senhor. Que o nosso futuro, Pai, sabemos, não depende, Deus, de nós, depende de ser encarado com esperança. Por isso, queremos avançar sem temor, sem medo, porque sabemos que o Senhor está na frente de todas as coisas. Declaramos que o passado nos ensinou, o presente está nos ajustando e o futuro nos chama, Pai. Queremos viver com o tempo olhando corretamente para Ti, diante de Ti, Senhor, porque o Senhor governa o nosso tempo, Pai, e transforma nossas vidas em bênção, em nome de Jesus. Aleluia. Ora, balachuri, cantando mais. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Deus abençoe, fique na paz e um grande abraço.